Essa história é muito louca que aconteceu lá em Gênesis 6 e que dividiu a história, pessoal, e que é muito da explicação do mundo espiritual, das batalhas espirituais, do mal sobre a terra, do porquê e contra quem nós lutamos, os acontecimentos que designaram juízos do Senhor sobre a terra. Então é sobre essas coisas que nós estamos falando. O objetivo é trazer luz sobre coisas que estão na Bíblia, que a gente não lê muitas vezes com a devida atenção. Nós vamos esmiuçar algumas coisas sobre os povos que estavam em Canaã, os povos da Terra Prometida. Por que Deus levou tanto Abraão quanto Josué para aquele lugar? Nós vamos entender que tudo está linkado com essa invasão alienígena aí dos anjos caídos, tá bom? Como os gigantes ultrapassaram o dilúvio? Essa é uma pergunta recorrente e de difícil resposta absoluta, né? Eu vou apresentar hoje duas possibilidades. A primeira delas, quantos já ouviram falar do Épico de Gilgamesh, ou Epopeia de Gilgamesh? É um dos manuscritos mais antigos encontrados sobre a Terra. Os escritos datam de aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. E contam a história de um semideus da Mesopotâmia, filho de um humano com uma deusa, que é avisado pelos deuses sobre um dilúvio e é instruído a construir um barco e nele escapa pelas águas, assim como Noé. A história narra em detalhe a construção do barco, suas dimensões, tempo das chuvas e da flutuação da nau até a ancoragem no topo de um monte. Embora pareça uma cópia da história de Noé, há razões para considerar a história. Ela seria uma das explicações para a presença dos gigantes no pós-dilúvio. Eu descobri isso não faz muito tempo atrás. O povo sumério, ali da Mesopotâmia, como eu tenho explicado, são os povos mais antigos da Terra, ali no crescente fértil, entre o Tigre e o rio Eufrates, ali onde se encontra Israel, e na costa do Nilo, onde se encontra o Egito, são os povos mais antigos. E ali tem esses escritos, são umas tábuas de argila que tem vários escritos sumérios, entre eles essa epopeia de Gilgamesh. Conta a história, conta de quem ele é filho e tudo mais. Tem mais de 500 relatos extra-bíblicos de que uma enchente de proporções mundiais acabou com a humanidade. Um desses relatos, bem completinho, é o da epopeia de Gilgamesh, que fala desse Gilgamesh. Ele é um semideus, ele é um gigante, uma história pagã, né? Mas o interessante é que ele conta uma história muito similar. Aí consideremos, seria isso tão improvável? Pensa comigo. Os anjos caídos vieram e disseminaram uma prole sobre a terra. Eles dominaram sobre a terra por 1500 anos. Então, os anjos caídos, eles tinham o seu reino sobre a terra. Eles tinham estabelecidos filhos, os quais governavam, porque o próprio Gênesis 6 fala que esses filhos eram os homens poderosos, os homens de fama da antiguidade. Não seria lógico pensar que eles, ouvindo Deus falar a Noé, que iria destruir a terra, e tendo dado a Noé 100 anos para construir uma arca, não seria provável que eles pudessem tentar fazer o mesmo com os seus? Ah, Magnus, mas isso não desmente a Bíblia. Vamos ver o que o texto diz para ver se é possível que isso tenha acontecido ou não. Gênesis 7, 21 a 23 fala o seguinte, ó: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Primeiro ponto. Tanto de ave como de gado como de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Esse é o texto bíblico, fiel, verdadeiro e inquestionável. Primeiro ponto, se isso aconteceu, é lógico que Deus sabia, porque ele sabe de todas as coisas. A Bíblia estaria errada? Claro que não. Pereceu tudo que estava sobre a terra. Se de fato Gilgamesh escapou, ele escapou pelas águas, assim como Noé. Não seria uma incongruência com a Bíblia. E morreu todo o homem, é o que a Bíblia diz. Noé e os que com ele estavam na arca escaparam. Mais uma vez, não há contradição, porque Gilgamesh não era homem. Tanto Gilgamesh não era homem, que uma coisa que eu, desses meus estudos recentes, a Bíblia relata todas as genealogias humanas, principalmente no pós-dilúvio, né? A Bíblia zera tudo em Noé, Sem, Cão e Jafé dão origem a todos os povos pós-diluvianos. Todos nós somos filhos de Sem, Cão ou Jafé. Porém, os povos
Néfilins, ou os povos híbridos do pós-dilúvio, eles aparecem na Bíblia sem explicação de origem. Então a Bíblia não anota, não traz genealogia desses anjos, dessa raça híbrida. Então, se escapou essa galera, eles não eram contados como seres humanos. Mas você está querendo achar uma explicação? Sim, eu estou tentando trazer para vocês uma das explicações para Deus ter terminado com o mundo por causa desses seres e logo depois do dilúvio eles aparecerem novamente. É uma incógnita bíblica. Na verdade, Deus não acabou com o mundo por causa dos seres, ele acabou com o mundo por causa do estado das coisas. Talvez por isso ele tenha permitido que esses seres atravessassem o dilúvio. A Bíblia não diz que ele determinou o juízo sobre a terra por causa que haviam gigantes na terra. Ele determinou o juízo sobre a terra porque o estado das coisas era. E viu Deus que todo o pensamento dos homens era constantemente mau. E que toda a carne havia sido corrompida, desde o homem até o animal. Ainda que Deus tenha permitido que eles atravessassem o dilúvio, Deus zerou tudo para que nunca mais acontecesse a maneira como estava. Isso não voltou a acontecer. Isso voltou a acontecer de forma pontual em Sodoma e Gomorra. E Deus deu um jeito em Sodoma e Gomorra, mas nunca mais aconteceu de estar como estava no momento do dilúvio.